Pessoal, estamos aqui, nosso Monza 94 2.0 a gasolina. Hoje é minha folga de domingo. A ideia hoje era trocar uma correia do alternador, o sensor MAP e o sensor de velocidade. Chegando aqui eu descubro que arrebentou o chicote do sensor de óleo, enrolou na bengala do lado direito e arrebentou, porque ele já estava um pouco solto, ele não estava bem preso. Fora isso, tem um problema do sensor de óleo, que eu vou colocar uma foto aí para vocês de como que ele está agora, como ele vai ficar depois que a gente recuperar ele. Por que a gente vai recuperar? Porque no momento eu não tenho aqui nenhum catálogo e não tem como pedir, a gente não tem tempo para poder pedir. A gente quer deixar o carro funcionando minimamente da forma como é para funcionar, indicando a pressão do óleo. Então a gente vai recuperar ele para posteriormente colocar um sensor, um terminal de sensor novo, também com um sensor novo. O sensor de óleo desse carro ele tem um problema crônico, que é vazar com a pressão do óleo. Ele deixa o óleo passar para o chicote e fica pingando o óleo do motor, inclusive baixando o óleo do motor mais rápido. É isso, é a missão nossa aí. Olha aí, pessoal, como é que estava o conector do sensor de pressão do óleo. Ele estava extremamente desgastado, com uma parte quebrada e ainda por cima os fios arrebentaram, né? Quando teve o contato lá com a bengala do carro e girou, enfim, arrebentou, fez uma bagunça ali naquela parte do chicote do sensor de pressão do óleo. Pessoal, aqui a gente está fazendo a limpeza do sensor, do terminal do sensor. Essa peça aí é o que, né? Essa peça aí. Era o que tava segurando os bornes, né? Ah, tá. Ele dá uma fixação melhor, né? Isso, é. Perfeito. É bom ter tirado ele, porque ele justamente é o que impede de soltar mais fácil aqui as travazinhas. Internamente aqui, pessoal, tem travas. A gente consegue remover essas travas aqui. Se eu não me engano, ou é por esse lado, tem uns que é pelo lado de cá e tem outros terminais que é pelo lado de cá. A gente vai estudar aqui, vai olhar de que lado que é, para poder remover, fazer a reconstrução dos terminais lá dentro com a fiação do carro original. Estamos aqui na batalha. Tinha muito óleo com terra, formou aquela borra. Situação aí bem complicada e crônica, quando você tem um problema de vazamento de óleo pelos terminais do sensor, dentro do motor para o chicote aqui. Mas, estamos aí, mais uma etapa. Vamos lá, pessoal, aqui a gente já está com a parte desmontada do conector. A gente já tirou aqui, ó, tirou um terminal dele e tirou esse outro. Vamos até com o ferro de solda ligado aqui já, para poder fazer os reparos. Deixar ele pro lado de cá. Já tirou esses dois aqui, a gente vai mostrar aqui para vocês, caso vocês não tenham ferramenta para tirar esses terminais, que é o nosso caso aqui, a gente ainda não comprou o kit com as ferramentas. Meu irmão ele vai mostrar aqui como é que faz. Dentro dele aqui, um dos lados, esse aqui lembrando é o terminal do sensor de pressão do óleo do Monza 94. Esse lado de cima aqui, mostra ainda, o lado maior dele, onde vai a conexão essa parte mais grossa dele aqui, deixa eu focar, é onde vai a conexão lá do pino dentro do sensor de pressão do óleo. Esse lado aqui é onde vai a conexão. O que acontece? O tempo todo ele força uma travazinha que tem dentro dele do outro lado, na outra extremidade, no outro cantinho dele, ele vai até mostrar, pronto, aí nessa ponta. Ele força que é para nunca esse terminal ele sair fora. Aí justamente o que a gente faz? A gente enfia a agulha, ou alguma coisa bem fininha que vocês tiverem, até uma chavezinha bem fininha, mas que é muito difícil de encontrar, enfia ela lá dentro, dá uma balançadinha, pouca coisa, pronto, já foi o suficiente. Isso aí vai destravar ela lá dentro, porque vai amassar o pinozinho pro lado que não é, pro lado dela que não é travado, vai amassar pro outro lado, e ele facilmente depois vai sair. A gente tem a pressão da borracha, mas ele sai facilmente, ó. Pronto, saiu. Já pode tirar aqui a agulha do lado de cá. Vou mostrar aqui para vocês agora aonde que é essa travinha. Ó, deixa ele focar primeiro. Essa travazinha aqui, ó. Mostra aqui, Ana, com a agulha. Com a ponta da agulha. É essa travazinha aqui, pessoal. E é muito importante fazer justamente isso que ele está fazendo aqui agora, que é forçar. Antes da gente encaixar ela de volta no lugar, a gente precisa amassar ela de volta para o canto dela. Porque é ela que impede de que o terminal saia um dia novamente. O que a gente vai fazer? Antes da gente colocar de volta no lugar, depois que já tiver feito a limpeza mais detalhada aqui, antes de botar no lugar, a gente vai
deixar ele mais para fora dele. Já ficou um pouquinho de volta, mas a gente vai botar ele mais para fora, que é justamente isso que impede ele de sair de dentro do conector. Então, para quem queria dica aí de como é uma das formas de desconectar. Geralmente a maioria dos conectores tem esse tipo de conexão, mas nesse caso desse conector aqui, ele é dessa forma que destrava ele para poder soltar. São 3 fios, tá todos 3 aqui, um vermelho, um verde e um roxo com amarelo, que não dá para ver muito bem, mas ele é roxo com uma listra amarela. O outro é o vermelho e o outro verde. E aqui tá as borrachinhas de vedação dele, que é o que impede também de sair o óleo por dentro dele, caso tenha algum vazamento. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma parte aí do vídeo. Pronto, pessoal. Aqui já é a foto dele pronto, né? Dele após a gente fazer todo o trabalho de limpeza, de manutenção e refazer a conexão dos fios, né? Em cada um dos terminais. Aí eles ficaram dessa forma aí, ó. A gente pode ver, né? Que a gente fez em detalhes aí, ó. A foto. Tanto o conector foi limpo também, e após tudo isso a montagem e o isolamento, tanto com o termorretrátil de um lado, como também o termorretrátil do outro. Termorretrátil aí um grandão, né? A gente usou tanto em cada um individualmente, também usou um grande para poder cobrir todos os 3 e deixar eles bem fixados. Pessoal, finalmente, né? Finalmente em casa, já vim para a cidade onde eu moro, que é vizinha aqui, a cidade do meu pai, né? Hoje foi, como eu falei no início do vídeo lá, minha folga de domingo. São exatamente 23 horas e 48 minutos. Quase meia-noite. Amanhã tem trabalho, logo cedo, mas tô aqui gravando, né? Para poder falar para vocês qual que foi o resultado final de todo o processo. Vamos lá. Só relembrando, né? É um Monza 94. Ele tem... Eu vou gravar um vídeo depois mostrando aqui a tabela, o sistema de diagnóstico dele, tudo certinho. Mas é um Monza 94, a gasolina, injeção monoponto, que possui a central Multec 700. E aí eu baixei aqui todo o esquema elétrico, né, da PC Scan, que é um scanner da Napro. Alguns devem conhecer aí. Eu baixei e mandei imprimir e encadernar. Ficou bem mais fácil para visualização. Inclusive, quem tiver no celular, enfim, no computador, impresso é bem melhor. Você consegue ali rapidamente olhar, procurar, comparar uma página com a outra. Eu acho melhor, né? É bem melhor do que no celular. Mas também no computador também fica muito bom. O impresso eu acho melhor ainda. O que acontece? Como explicado no início do vídeo, e vocês já viram aí as fotos, né, que foram colocadas e tudo mais, a gente teve um problema. Eu estava me programando, já tinha comprado os sensores, sensor MAP, sensor de velocidade, corredor alternador, para poder ir lá e trocar, né? Inclusive até o filtro de ar também, que já estava bem velho, foi trocado para melhorar o respiramento do motor, né? Enfim, a aspiração, né, de ar dentro do motor. E quando eu chego lá, o que tinha acontecido? O sensor, na verdade a ponta, né, do chicote do sensor, junto com o terminal, eles se soltaram do sensor de pressão do óleo, que fica logo ali acima da bengala, do lado esquerdo, próximo ao motor de arranque, né, e bem próximo também à bomba, né, de óleo do carro. Lá fica esse sensor, que é chamado também por alguns de cebolão, ou cebolinha do óleo, enfim, né, é o sensor do óleo. E esse sensor do óleo, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele tem 2 funções. Uma das funções dele é que quando o carro está sem pressão, quando o carro está sem pressão de óleo, ou seja, o motor não está girando, não está em movimento, o terminal dele tem que acender, a chave que tem dentro desse sensor tem que acender a lâmpada do painel, a lâmpada de óleo do painel. Automaticamente, quando você tem pressão de óleo nele, que aí ela vai chavear o outro lado, ela vai fazer a comutação entre os 2 fios que também são responsáveis por ligar a bomba de combustível. É como se fosse um sistema de backup do carro, para quando não estiver funcionando muito bem, vamos supor que deu um problema no relé de combustível. O Monza 94 ele saiu com um sistema no conector de pressão de óleo que, a partir do momento que tivesse pressão de óleo suficiente e a luz do óleo apagasse, automaticamente o outro lado desse sensor, dentro dele internamente, essa chave vai chavear a conexão entre a linha 30, que é aquela linha que vem direto da bateria, e
o lado positivo da bomba de combustível. A bomba de combustível ela já está aterrada o tempo todo. E aí o lado positivo, que é o outro, ele está lá nesse sensor. Então, dentro no chicote do sensor de pressão do óleo, entra 3 fios. Um é o retorno para a lâmpada, certo? Um é o retorno para a lâmpada. O aterramento do sensor é feito direto na carcaça do motor, por isso que é importante, o motor está bem aterrado. O aterramento dele do sensor é feito direto na carcaça, que é justamente esse aterramento que é responsável, inclusive, por ligar a lâmpada lá de pressão do óleo no painel, quando ele não está com pressão de óleo. A partir do momento que você tem pressão de óleo, essa chave ela muda de posição internamente nele, com a pressão do óleo, e essa chave ela vai ligar, ela vai encostar assim, um pinozinho em 2 terminais, que são esses outros 2 fios que estão saindo. Um está ligado na linha 30 e o outro vai ligado para alimentar a bomba de combustível. Então, caso você tenha um problema, veja bem, caso você tenha um problema, um defeito no relé da bomba de combustível, que é atuada inicialmente pela central, nesse caso não vai estar sendo atuada, ou enfim, algum problema na fiação da central, alguma coisa que impeça a bomba de combustível de ligar, assim que tiver pressão de óleo, o próprio sensor de pressão do óleo, ele é um backup, e ele, inclusive desse carro está funcionando bem, a gente fez os testes necessários, e ele automaticamente vai criar essa segunda conexão para a bomba de combustível. É um backup, né? É um sistema de redundância para você poder garantir que a bomba de combustível, que é um elemento atuador fundamental do sistema, diferente de alguns outros que podem ser dispensáveis e o motor vai continuar funcionando, é um elemento atuador fundamental para o funcionamento do motor. E a partir daí, não vou ficar gravando só aqui meu rosto, né? Enfim, vou aqui para a bancada, aí já é outro vídeo, porque como eu não tenho como gravar aqui, ainda não tenho um tripé bom, eu vou ter que começar a gravar o vídeo com a outra câmera, para vocês poderem ver aqui, direto na folha, né? Direto aqui no manual de operação do sistema Motec, vocês vão poder entender um pouquinho mais o que foi feito durante o dia, e algumas coisas que eu vou pegar de referência aqui do esquema elétrico lá da central, junto com os sensores e atuadores, interruptores, enfim, tá bom? Vocês vão ver aqui a partir de agora. Vamos lá, pessoal, só para poder explicar um pouco melhor para vocês, né? Essa semana eles estavam andando e de repente o carro acelerou, a luz da pressão do óleo, ela ficou louca, acendia, tinha hora que acendia, tinha hora que apagava e tinha hora que ficava piscando. Ou seja, um sinal de que realmente tinha alguma coisa errada, ou com o sensor, ou com a parte de chicote. Dito e feito. Quando eles tiraram o chicote de pressão do óleo, que é justamente esse chicote aqui, ó, que ele tem um fio vermelho, um fio roxo e amarelo, e um fio verde. Tem esses 3 fios que chegam nele. Esse fio aqui, ele está aqui na ilustração, mas ele está errado, isso aqui. Porque o aterramento, isso aqui seria o aterramento do sensor, mas o aterramento do sensor não existe esse fio entrando no sensor. No conector lá são só 3 fios, e esse aterramento aqui ele é feito direto na carcaça do sensor. Então, nesse manual aqui, só isso aqui que está errado. O manual da PC Scan, caso vocês baixem aí, vocês já sabem que esse aqui está errado. Eu vou até passar depois um corretivo aqui, e vou deixar só os 3 tracinhos aqui saindo, que é para eu mesmo não me confundir posteriormente. Então, pessoal, esse chicote aqui, que chega lá, inclusive tem foto dele aí, eu vou colocar aqui de novo para vocês poderem ver. Esse chicote, ele se soltou por conta que o sensor tem um defeito crítico. Isso aí já foi um problema provocado por outro problema. O sensor tem um defeito crônico, que é de, com o tempo, 1 ano de uso mais ou menos, ele começa a vazar óleo da parte interna dele, pelos 3 terminais dele que tem, começa a vazar para o chicote, e do chicote ele escorre ali em volta dos fios e começa a pingar. Inclusive pinga num nível tão alto, principalmente em altas rotações, que o óleo do carro começa a baixar em poucos dias. Então realmente muito perigoso, e é uma coisa que tem que estar sempre nas manutenções preventivas, tem que estar sempre de olho se não tem vazamento nesse sensor. A partir do momento que o vazamento for detectado, é bom trocar. Mesmo que o sensor ele fique funcionando perfeitamente, só que ele fica com esse vazamento, a gente ainda está em busca aí de algum sensor, de alguma marca que dure mais tempo, que fique mais tempo sem dar esse problema crônico, né? De que com a pressão do óleo, principalmente em altas rotações, né, em plena carga no motor, com os tempos, né, com o tempo de uso, de 1 ano, assim, no máximo, ele já começa a vazar. Pelo menos o que a gente comprou até agora. A gente quer encontrar aí, inclusive, a linha de... a linha de troca, né? A linha de fabricação. Qual foi a marca que produziu originalmente para a GM esse sensor? Acredito que a gente vai encontrar aí com pesquisa. Aí vamos lá. Esses 3 fios, o terminal se soltou daqui, por conta que meu pai já tinha usado uma cola nele em volta, né? Em volta do sensor, não dentro nos pinos, claro, mas em volta para poder tentar deixar ele preso. Fazendo isso, ele não reparou, mas ficou um pouco solto esse sensor,
o conector do sensor ficou um pouco solto lá no terminal do sensor, e ele posteriormente, provavelmente com a vibração e tudo mais, se não era uma cola apropriada provavelmente para a temperatura, esse terminal do sensor caiu, o sensor ficou no lugar, caiu e enrolou bem embaixo, porque tinha fio suficiente, ele acabou descendo, bateu na bengala que está ali girando o tempo todo e arrebentou. Quando arrebentou, uma parte dos fios que sobrou ficou meio que enrolando em volta da bengala e ficou aterrando todos os 3 fios. Inclusive, esse fio aqui, ó, esse aqui é um vermelho, ele vem da linha 30, ele está ligado na linha 30, o que protege ele? Esse fusível aqui, esse cassete, 10 amperes, e esse fusível aqui, o JA, de 10 amperes também. Só que quem queimou aqui no caso foi só o JA, e é justamente o responsável pela central, mas no finalzinho do vídeo vocês vão entender o porquê que deu um problema no final. Hoje do dia a gente precisou fazer mais alguns testes para poder descobrir, e também o problema era justamente aqui, ó, nesse rapazinho aqui. E aí enrolou, graças ao fusível ele queimou, e a gente não teve um problema pior nessa linha aqui, né, que poderia ser muito pior caso não tivesse esse fusível, né, ou esse aqui, enfim, e aí daria um problema muito pior. Ainda bem que a gente tem aí a proteção dos fusíveis. Pronto, aí como vocês vão ver aí agora numa outra foto, num outro vídeo, inclusive acho que eu vou até colocar aqui, mostrando a limpeza, um pouco da limpeza. E aí logo depois também eu mostro um pouco já do conector já pronto, já reformado. Inclusive a gente vai colocar um novo depois, mas a gente conseguiu fazer um bom reparo nele, inclusive, para ele poder ficar lá no lugar e funcionar da forma como é para funcionar, né? Acendendo a lâmpada, né, de pressão do óleo, fazendo a comutação para a bomba de combustível, ele ficou lá no lugar perfeito. Após esse reparo aí que a gente precisou fazer, inclusive um reparo provisório, né, a gente fez um reparo também, pronto. Após esse reparo, a gente foi atrás de testar o porquê que a bomba de combustível não estava ligando. A gente já tinha feito alguns testes aqui nessa fiação e tinha descoberto que o negativo estava ligado 100% aqui, perfeito, porque tinha negativo retornando. Isso aí é uma coisa que muitos não sabem, né? Às vezes você desconecta aqui um terminal, alguma coisa, e você fala, puxa vida, tem negativo dos dois lados aqui. Ou então desconecta algum terminal aqui, por exemplo, do relé, né? Ou aqui, melhor dizendo, do relé. E aí você fala, puxa vida, no pino 87 que vai chegar um positivo tem um negativo. Mas na verdade a gente não pode esquecer que a bomba de combustível, ela é um atuador, e todo atuador ele é apenas uma resistência, certo? E nesse caso aqui, a bomba de combustível é uma resistência bem baixa, né? Porque ela precisa passar uma alta corrente por ela. Então é uma resistência muito baixa ela tem, e ela está aterrada. Automaticamente, se ela está aterrada, tem negativo. Se você colocar uma lâmpada de polaridade aqui no 87 desse pino, vai ter negativo aqui. Não é para estar em neutro, é para ter um negativo. Se não tiver um negativo aqui, você tem algum corte ou aqui ou nessa fiação aqui. Enfim, fez testes pelo pino ALDL, né, que é lá da central. Fez esse teste aqui também, ligamos direto aqui, a bomba funcionou. Depois a gente colocou um fio aqui direto para cá, a bomba funcionou. Automaticamente a gente descobriu que o problema não era a bomba de combustível, a gente descartou o problema da bomba de combustível. Aí agora vamos ver, o segundo teste, né? Vamos ver, porque quem comanda esse relé aqui é quando o carro não está em rotação, né? Quando não tem pressão de óleo e tudo mais. Quem comanda esse relé e depois a bomba de combustível é a central através do pino A1, ligado aqui no pino 86. Pino 86, 30 e 86, lá do relé, que vai comutar ele e vai automaticamente ligar a bomba de combustível. Automaticamente, o que acontece, pessoal? A gente começou a fazer os testes. Ligamos a ignição, automaticamente chegava, porque a gente liga a linha 15, certo? Chegava, eu verifiquei lá, chegava os 12 volts aqui na central. Porém, pessoal, quando chega esses 12 volts aqui, a central ela tem que comutar por alguns segundos o relé. E ela não estava fazendo a comutação aqui do relé. Foi aí que a gente começou a testar mais coisas. Vamos testar, o conector aqui já estava, tudo ok, né? Tinha sido feito os reparos. Vamos começar a testar, vamos entender. Bem, vamos lembrar que quando arrebentou esses 3 fios, todos os 3 tiveram contato com a bengala. E a bengala está aterrada no restante do carro, porque é uma peça metálica. As peças metálicas elas se comunicam no carro. A lâmpada ficou inclusive piscando várias vezes aqui, teve que ficou acesa direto. Então se você tem todos esses 3 fios aqui, esse da bomba de combustível também é um problema seríssimo. Ele conectar direto no negativo, porque nele só pode ter positivo. Então era outro problema também enquanto o carro estava ligado. Mas o que deu o problema principal, pessoal, foi esse vermelho aqui, que ele é um positivo da linha 30, que é uma linha direta. Mesmo quando o carro está desligado, ela continua ligada, essa linha aqui. E aí, automaticamente, esse fusível aqui queimou.
Se você não tem, mesmo você tendo a comutação da ignição para o módulo, para a central, mesmo chegando esse sinal aqui, chegando outros negativos, outras massas aqui, aterramento para ela, ela de forma alguma vai aterrar aqui. Porque ela não tem a referência e ela não tem energia da linha 30, que é ligado no pino B1 e C1. São um em cada conector lá embaixo, né, na parte da central. Se ela não tem essa referência aqui, essa energia aqui para poder usar nos atuadores, nos sensores, inclusive, ela até pode ter a comutação da ignição para cá, mas ela não vai ter carga para poder distribuir, ela não vai ter a tensão e a carga mesmo, né, que vai vir justamente dessa linha 30 aqui. A linha 30 que está ligada direto nela e que, posteriormente, quando desliga, ela fica mantendo aqui ligada para poder ser usada para guardar a memória, né, e tudo mais, memória de avarias e outros detalhes do funcionamento do carro, né? Algumas coisas ficam gravadas ali na memória para o próximo funcionamento. Então a gente estava com esse fusível aqui queimado, mas ele não sabia que ele estava queimado. Automaticamente, com alguns testes, a gente foi lá e a gente falou, vamos procurar. Por que a central ela não está fazendo isso? Quando a gente foi olhar nos fusíveis, a gente foi lá no JA, que é de 10 amperes, inclusive tinha um de 20 amperes no lugar, mas ele queimou. Ainda bem que ele queimou, né? Não era o correto, tá no lugar, a gente vai trocar depois, vai colocar um. Reparou ele, né? Fez um jump nele, deixou lá, porque o problema tinha sido resolvido, o problema aqui embaixo. Você só troca um fusível depois que você resolve o problema, que fez ele ser queimado. Colocamos lá, fizemos um jump, não trocamos e nem consertamos, né? Nós fizemos um jump para o carro funcionar provisoriamente enquanto os novos fusíveis não chegam, que a gente vai comprar na internet. Então, pessoal, de forma bem resumida, foi isso, essa parte aqui, né? A gente identificou, corrigiu todo o problema do chicote, reparou ele, colocou ele no lugar, a lâmpada da pressão do óleo voltou a funcionar perfeitamente, né? Ela só apaga realmente quando você tem pressão de óleo após ligar o carro. E após isso a gente descobriu que a central não estava comutando o relé, que estava funcionando perfeitamente bem também, foi testado os terminais aqui, as saídas, tudo. Não estava funcionando porque, por mais que ela recebesse a linha 15 aqui, ela não recebia a tensão dos 12 volts para poder distribuir pelos outros atuadores e sensores da linha 30, que é uma linha que fica ligada direto mesmo após a chave ser desligada. Então, sem essa tensão, ela não tinha como distribuir para o restante. Ela até recebia o comando, mas ela não fazia o processo para poder comutar aqui a bomba por alguns segundos antes de você ligar a ignição. Feito tudo isso, já que o carro está funcionando, voltou a funcionar, agora vamos lá para o objetivo que era realmente, né, isso aí já umas 4 e pouco da tarde, 5 horas, né, que era a primeira coisa que a gente ia fazer era mexer nesses dois rapazes aqui lá no carro. Inclusive eu trouxe para casa para poder fazer teste. Pessoal, esse aqui é um dos sensores importantíssimos para a central. Esse sensor aqui, deixa eu iluminar aqui melhor ele é um sensor de 8 pulsos, tá, pessoal? Inclusive esse aqui é original da GM. Depois de muitos anos, ó, se alguém quiser até pegar a referência aí, ó, dá pra ver aqui, né? 90, 149, 078, 12 volts, 8, aí tem um IMP, que é 8 pulsos ele. GM ali, ó, original esse sensor aqui, tá, pessoal? Inclusive a construção dele ele tá quebrado aqui, ó, ele chegou a arrebentar aqui no meio. A construção dele é muito bem feita, muito bem feita mesmo. Não vai soltar aqui agora que eu tô gravando com uma mão, só consigo segurar com a outra. Então, ó, pessoal, aqui, ó, fio arrebentado nele, tá vendo? Isso aqui foi com tempo de uso, né, e tudo mais. Chegou um ponto que falta de manutenção também no carro, né, algumas coisas um pouco soltas. Chegou a esse ponto aqui. E o outro sensor que a gente foi trocar, que é isso aqui também foi bem tranquilo de trocar, a gente fez alguns testes. Esse aqui, o sensor MAP, não é mais o original, certo? Ele deu problema provavelmente porque não é uma marca, enfim, Delphi, né? Algumas podem recomendar, outros não. Sei que agora a gente colocou lá um sensor da Magnete Marelli, todos dois, inclusive, todos dois, tanto o sensor de velocidade como o MAP, todos dois da Magnete Marelli. E aí o que acontece, pessoal? Após feito isso, a gente foi lá, aparentemente você consegue apagar os códigos de falha se você tirar os dois terminais da bateria, positivo e negativo, e juntar os dois. Não precisa tirar os dois, né? Você tira só um e conecta no outro, porque se um não está conectado, não vai interferir no outro. Jamais junte os dois sem eles estando conectados todos os dois, né? Não vai provocar um curto muito feio. O perigo de danificar a bateria, até estragar ela permanentemente. Aí você tirei o negativo, que estava mais fácil de se soltar lá, e deixei lá junto com o pole positivo, né, alguns minutos.
para poder, alguns minutos, cerca de 1 minuto, mais ou menos, né, para poder descarregar completamente a memória. Aparentemente isso corta os códigos de falha, mas a última vez eu não lembro de ter feito um segundo teste para poder ver se realmente tinha apagado os códigos de falha. Resumindo, depois de trocar os sensores, fiz esse procedimento e depois disso a gente tentou ligar o carro no gás, provavelmente por conta dos testes e tudo mais, a gente tentou ligar ele algumas vezes durante o dia, a bateria já estava um pouco descarregada, não é uma bateria mais tão nova. A gente precisou dar um tranco no carro, mas após isso ela carrega um pouquinho, ele automaticamente, se você ligar logo depois ali, ele fica funcionando perfeitamente de um dia para o outro também, né? Se você tiver andado uma certa quilometragem com o carro, coisa de uns 4 ou 5 km, 10 km por aí, no outro dia ele já vai ligar perfeitamente bem, porque essa carga é suficiente para no outro dia a bateria ainda estar com a carga. Agora, se você ligar um rádio, alguma coisa, como ela já está um pouco cansada, aí provavelmente você vai ter que dar um tranco no carro para poder ligar, por conta que ela já fica bem fraca. Ela não vai ter a corrente suficiente para poder girar o motor de arranque muitas vezes, né, a quantidade de vezes necessária. Basicamente foi isso, pessoal. A gente zerou a memória de avarias, só que aí no final de tudo, lâmpada de anomalias. Aqui, pessoal, lâmpada de anomalias. Esse carro ele está com um problema do seguinte. Lembrando, ele é kit de gás, certo? Então ele tem um sistema de gás que está funcionando bem, inclusive. E o sistema de gasolina também, que agora está funcionando melhor ainda, né? Trocamos os sensores, estamos aos pouquinhos corrigindo os problemas do carro. A lâmpada de anomalias, ora acende, ora não acende. Ora acende, ora não acende. Eu já tinha feito apagado, certo? O problema lá. Então, antes da gente finalizar tudo, agora no final de tudo, o que eu fiz? Eu peguei e fiz o jump aqui, ó, pessoal. Esse jump aqui, ó. Esse jump aqui do conector a LDL, que fica na parte de cima aqui. Você vai ter, quando você abre lá a capinha do módulo, na lateral ali da perna do passageiro, você vai ter a capinha do módulo aqui completa. E em cima do módulo você vai ter esse conector LDL, que é o conector original onde você conecta um PC Scan, né, que é um scanner da Napro. Você conecta uma interface para você poder ver os dados. Tem interfaces aí no mercado, né, dashboard que fala, que é justamente, ela foi fabricada para o sistema Multec. Então esse dashboard, ele consegue ler a leitura que a central passa para cá, através de enfim, dados, né, que a central passa para cá. E aí esse conector aqui, sem ter nada conectado nele, se você fizer um jump entre o A e B, essa indicação aqui, do A e B, o que acontece? A central ela vai manter ligada o tempo todo a luz de marcha ascendente, vai ligar se eu não me engano, liga a bomba de combustível também, não tenho certeza se liga a bomba de combustível, mas ele vai ligar também a ventoinha e, aparentemente, pelo que eu lembro, é só isso. Vai ligar a ventoinha do motor e vai fazer piscar aqui a lâmpada de anomalias. E aí o código é baseado no seguinte, ele sempre vai mostrar o código 12. Por que o código 12? O código 12 de falha nesse sistema aqui, ele significa que vocês têm um problema na rotação do motor, na bobina lá de rotação do motor, que é essa bobina aqui, ó, a bobina impulsora. Como se você tivesse um fio rompido ou se ela não estivesse funcionando bem. Bobina impulsora que fica lá no distribuidor. E também ela liga direto no módulo reiki e depois faz ligação com a central. Voltando para cá, ela mostra o código 12, que é como? Ela pisca uma vez, dá um tempinho, pisca 2 vezes. Aí dá mais um tempo mais longo, pisca uma vez, aí pisca 2 vezes. Pisca uma vez e pisca 2 vezes. Aí depois dá um tempo maior, aí ela mostra o código 3 vezes, né? No caso do código 12. Pisca uma vez, dá só um tempinho, pisca 2 vezes. Aí depois dá mais um tempo, aí mostra o mesmo código, mais um tempo mostra o mesmo código, 3 vezes. Após isso, ela vai mostrar um outro código, certo? Nesse caso do carro lá, ele mostrou o código, esse aqui, ó. Mostrou esse código aqui, código 42, falha do sistema de ignição este. E aí, como já estava muito tarde, eu vim para casa, a gente não teve o tempo de passar isso aqui a limpo e fazer todos os testes necessários aqui ainda do código 42. A gente tem aqui bem completo, inclusive são testes que dá pra gente fazer, não só com o PC Scan lá, tá? Não só com o scanner, mas são testes que a gente pode fazer direto com o multímetro, com a chave de teste aqui, ó, com o multímetro, né? Então a gente vai repassar isso aqui lá outro dia, quando for outra folga minha, para eu poder continuar. E aí mostrou esse código, que é o código 42. É um código justamente com o problema do sistema EST, que é o sistema de ignição. É o sistema de ignição, tá, pessoal? Olha só, esse sistema EST, ele é o principal. Ó, o sistema EST, ele é principal após o motor pegar uma certa rotação, passar de
enfim, no próprio ato de ligação do motor, a partir do momento que ele passa de 450 rotações, a central ela vai ter o sinal de que passou de 450 rotações e ela vai comutar um sinal positivo para que esse rapaz aqui, o módulo rei, permita que a central comece a comandar o ponto de ignição, por conta que a central ela tem a referência de todos os sensores de pressão do coletor, de temperatura da água do motor, tem a posição da borboleta, quanto que eu estou pedindo de borboleta, né? Quanto que eu estou dando de carga para o motor. Então ela tem todas essas referências e ela tem uma capacidade muito maior de comandar o ponto de ignição. E esse rapaz aqui, ele até comanda o ponto de ignição, mas aí tem que estar sem esse sinal aqui e aí o ponto de ignição ele vai ficar travado. E para quem entende um pouco aí de ponto de ignição, sabe que um ponto de ignição travado, ele vai ter um momento ali bem curto, ali uma faixa de rotação do motor bem pequena, onde ele vai ter a plena potência, mas é só ali também. Antes disso vai ser ruim e depois disso vai ser péssimo, né? Então, se você tem um controle preciso do ponto de ignição, e esse rapaz aqui, a Multec 700 lá, a ECU, né? Ela foi programada para poder saber cada temperatura do motor, cada posição da borboleta, para poder pegar todos esses dados aqui e criar um ponto de ignição, criar não, né? Fornecer um ponto de ignição perfeito para aquela condição do motor e para aquilo que eu estou pedindo do motor naquele momento, independente dele estar frio, quente, como ele estiver. Automaticamente, se eu não tenho, aí ele vai dar esse problema. Então ele apresentou, resumindo, ele apresentou o código 12, que é o lado de rotação, porque não vai ter rotação, claro, é normal que ele apresente o código 12, sempre é para a central apresentar esse código 12 quando liga, quando você faz lá o jump, né, para poder mostrar os códigos. E também ele mostrou o código 42, que aí voltando aqui uma página, né, a gente sabe ali, ó, sistema lá de ignição. Falha do sistema de ignição este, que é justamente o controle do módulo de ignição do carro módulo principal através do módulo rei, para que o módulo rei não fique atuando sozinho. Quando a gente liga o carro, após todo esse trabalho, quando a gente liga o carro, que a lâmpada de anomalias ela fica acesa, identificando esse problema, que é lá o código 42, o motor fica falhando. E é um defeito intermitente. Por quê? Tem hora que a gente liga a injeção e ela não acende. E nesse momento o motor para de falhar. No caso, ele falha mais em rotação baixa. Depois que acelera um pouco, para de falhar, mas na verdade não é porque parou de falhar, é porque a falha ela ficou mais difícil de ser detectada do que em rotação baixa. Em rotação baixa você consegue detectar. A falha ainda está lá, mas ela fica mais difícil de ser detectada. E como é um defeito intermitente, a gente vai precisar sim fazer alguns testes para poder ver lá, né, alguns testes baseados aqui em toda essa referência aqui dos testes. Mas a gente vai precisar também fazer o seguinte, a gente vai precisar fazer os testes nesse rapaz aqui, nessa fiação, todinho aqui. Além dos testes que a gente vai fazer, a gente vai precisar ver se toda essa conexão aqui, acredito que lá na central está tudo conectado certinho. A gente tem que ver o meio do caminho desses fios, porque já foi um sistema muito mexido, o módulo rei ele já foi tirado de lá do distribuidor, porque esquenta muito. Inclusive o módulo rei parou de queimar depois que a gente fez isso, depois que um eletricista fez, mas dessa vez a gente vai fazer. Então esses fios eles já foram esticados mais um pouco, né? Eles foram emendados. Pode ter alguma falha nessas emendas, então a gente vai precisar sair desmanchando tudo, proteção dos fios e tudo mais, para poder descobrir onde é que está esse defeito intermitente que está impedindo a central de conseguir controlar. Ela controla e descontrola, ela fica tipo comutando entre controlar e não controlar. Aí o módulo rei também fica doido, que ele não sabe se naquela hora é para ele atuar como um ponto travado, ou se é para ele deixar ela, e fica essa loucura. O carro não para de funcionar, porque como é muito rápido, né, essa comunicação, mas ele fica dando aquelas cabeçadas, fica falhando, até que pega uma certa rotação, e aí a falha, ela não é que ela some, mas ela diminui, dá a impressão de que ela diminui. Se o carro tiver no álcool, a falha é mais perceptível ainda, porque o álcool ele é um combustível um pouco mais difícil de ser queimado, né? Ele gera menos energia do que a gasolina, né? Tem menos poder energético do que a gasolina quando é queimada. Então é isso, pessoal. Basicamente, o nosso dia foi esse. Foi a questão dos sensores, né? Foi a questão lá do cabo que a gente precisou refazer por conta desse outro dano que aconteceu. E é isso. Não tem como virar a câmera aqui agora. A gente vai ficar por aqui, tá bom? Essa apostila eu vou estar deixando o link dela para vocês poderem baixar lá direto no site da Napro. Baixar, imprimir, eu vou deixar o link direto da página lá, para poder só clicar em cima e fazer o download, tá bom? Para quem tiver em Monza, enfim, quiser fazer.
Depois vou gravar outros vídeos também mostrando como que testa esse rapazinho aqui, o sensor MAP. Vou também gravar um teste mostrando o funcionamento desse rapaz aqui, por menores, o que significa cada ligação dessa aqui, como testar lá, tá bom? No lugar, enfim, fazer o teste tanto com o multímetro, como fazer o teste também com a caneta de polaridade. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso, já tá dando aí mais de meia hora de vídeo. Vamos ficando por aqui. E qualquer dúvida, coloquem nos comentários que a gente faz aí um vídeo, a gente explica, a gente dá aí as orientações para que o carro de vocês fique funcionando muito bem, do jeito como saiu de fábrica, ou ainda melhor, que é o nosso objetivo também. E melhorando nossos carrinhos aí, mesmo antigos, mas eles merecem um cuidado para poder continuarem aí com toda a saúde, com todo o vigor de quando eram novos. Valeu, pessoal!